Olá pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos os cadastros de clientes, os cadastros de transportadora, o cadastro de fornecedor. Vimos também no outro vídeo o cadastro de placas e os cadastros que fazem parte da placa, né? E também nós vimos no outro vídeo o cadastro de produtos, serviços e materiais internos. Seguindo aí os cadastros, nesse vídeo nós vamos falar um pouco de outros cadastros, né? Não tão importantes como os outros, mas também cadastros que fazem parte do dia a dia. Então eu vou estar agrupando aqui os principais cadastros que vocês vão estar utilizando também, fora os outros que nós já falamos nos outros vídeos, né? O que você vai estar utilizando? Por exemplo, um cadastro dos vendedores e o cadastro dos técnicos, dos mecânicos que vão estar trabalhando na oficina. Então a gente tem como aqui cadastrar primeiramente os cargos, para depois você amarrar esses cadastros. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cadastro de um mecânico, eu posso cadastrar aqui um eletricista, eu posso cadastrar um pessoal do escritório, né, do administrativo. Enfim, você pode estar cadastrando aqui os cargos para depois você vincular esses funcionários, esses vendedores a esses cargos, ok? Para cadastrar, o sistema segue um padrão, né? Sempre aqui o cargo, depois salvar, se for um novo, clica no novo, cria o cargo e clica no botão salvar, ok? Depois de cadastrado aqui os cargos, vocês vão vir aqui para o menu vendedores e técnicos. Qual que é a diferença, né, do vendedor e técnico? Você pode ser um caso de uma oficina que existe a pessoa que trabalha no balcão ali vendendo peça e existe o pessoal do pátio lá da oficina, né? Então você vai ter essa diferenciação do vendedor ou do técnico. Lá na ordem de serviço existe o campo vendedor e existe o campo técnico. Por quê? Porque existem oficinas que trabalham com comissões divididas entre os vendedores e também os técnicos, né? Então aqui no cadastro, pessoal, como padrão, né, os outros cadastros são todos parecidas as telas, né? Ele vai dar uma sequência de código aqui e eu vou estar cadastrando esse novo técnico ou esse novo vendedor. Então eu tenho lá quem que vai ser esse novo vendedor ou esse novo técnico, preencho o nome dele aqui, pessoa física ou jurídica, geralmente física, a situação, se ele está um técnico ativo ou se ele está inativo. Então se você já tem um técnico cadastrado e ele não, por algum motivo não trabalha mais com você, você pode vir e estar inativando ele para ele não aparecer mais nas opções lá de orçamento, de OS, enfim, nas opções de uso aí do dia a dia. Aqui, no caso, o e-mail desse vendedor, desse técnico, não é obrigatório preencher, mas se quiser preencher, fica um cadastro mais organizado. O que é obrigatório aqui a gente preencher é o cargo, né? Então, um pouco atrás nós falamos dos cargos, né? No caso, mecânico, eletricista ou administrativo. Vamos imaginar que esse aqui, o Zé da Silva, seja um mecânico. O horário de almoço inicial dele, eu posso preencher aqui, ele almoça da meio-dia a 1h15, por exemplo, né? O endereço desse vendedor ou desse mecânico, então posso estar colocando aqui o CEP dessa pessoa. Mesma coisa nos outros cadastros, ele vai trazer aqui todo o restante, né, do endereço e preencho aqui o número, enfim, os endereços desse meu funcionário, desse meu vendedor, desse técnico. Os telefones, aqui as observações desse vendedor, desse técnico, a documentação, se você quiser cadastrar aqui, uma hora que precisar, ter aqui todos os dados de carteira de trabalho, piso, a carteira de reservista, o número da CNH, a parte de comissão, né? A comissão é um assunto bastante complexo, né? A gente sabe que cada um trabalha de um jeito aí com comissões, mas aqui eu posso a gente está com um exemplo aqui que a comissão já fica diretamente no cadastro do vendedor. Mas essa comissão a gente sabe que ela pode ser por apontamento, ela pode ser pelo cadastro do produto, enfim, tem várias maneiras de controlar a comissão. Essa aqui é uma delas, né? Se eu tiver uma comissão específica aqui desse vendedor, coloco ela aqui. E aqui os limites, né, de desconto que esse técnico ou que esse vendedor pode trabalhar.
Então, qual que é o limite de desconto geral que ele vai dar? Ele pode dar 10% de desconto. Ou qual que é o limite de desconto em peça? Qual que é o limite de desconto em mão de obra? Então, fica aqui, se for o caso de vocês, preencher esses limites aqui de desconto, né? E aqui a gente tem um flag que eu vou marcar se eu vou obrigar esse funcionário a cancelar o orçamento após expirar o prazo de validade. Isso aqui é uma função bem específica, né? Que vocês provavelmente não vão estar usando aí no dia a dia, mas se for o caso, pode estar entrando em contato com a gente explica com mais detalhes como que funciona isso daqui. Fez aqui preencheu aqui os dados do vendedor, salvo, parte para o próximo. Se eu quiser pesquisar quais são os meus funcionários, os meus vendedores, eu dou um asterisco aqui e vou estar mostrando aqui todos esses vendedores ou esses técnicos que eu tenho cadastrado aqui no meu sistema, ok? Pesquisar por cargo, coloco aqui quem são os mecânicos, né? Por exemplo, venho aqui e pesquiso, os mecânicos são esses daqui, quem são os administrativos, quem são os eletricistas, aí você vai estar filtrando aqui a sua pesquisa no caso do vendedor e do técnico, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham de acordo com esse cadastro aqui, pode estar acionando o nosso pessoal de suporte também para estar ajudando vocês aí a solucionar. Aqui nós temos um cadastro separado, que é o cadastro de funcionário. De repente você tem uma oficina um pouco maior ou quer controlar os funcionários separados dos vendedores e dos técnicos, né? Você pode estar cadastrando aqui também os seus funcionários. Qual que é a diferença? Esse cadastro aqui não vai aparecer lá numa ordem de serviço, num orçamento, para colocar, no caso, quem foi o vendedor ou quem foi o técnico. Então aqui é um cadastro somente dos funcionários. Eu posso estar cadastrando aqui quais são os departamentos da minha empresa, né? Esse aqui é o funcionário do RH, é um funcionário do departamento de entrega, é um funcionário do escritório, enfim. Você pode estar criando aqui os seus departamentos, né? E depois você pode estar amarrando esses funcionários aos seus departamentos. Lembrando que o sistema não tem a parte de folha de pagamento, essa parte de departamento pessoal, né? O sistema não tem apuração de salários, enfim, folha de pagamento, mas você pode estar cadastrando aqui os seus funcionários. O cadastro é bem parecido com o cadastro dos técnicos, né? Os dados aqui, vamos pegar um funcionário já cadastrado, aqui o dado do meu funcionário, data de cadastro, data de nascimento, o cargo que ele ocupa. Se quiser preencher aqui o salário, pode estar preenchendo o endereço desse funcionário, se caso precisar para alguma situação aí, o funcionário não está no momento, você tem aqui todos os dados dele preenchidos, né? Dados adicionais, naturalidade, grau de escolaridade, e-mail, veículo, qual que é o centro de custo desse funcionário, caso você for trabalhar com as despesas aí e vincular ao centro de custo, aos planos de contas. Então você pode estar preenchendo aqui, né, qual que é o centro de custo desse funcionário, as características, o título eleitoral, o departamento, o número do cartão de ponto, a documentação, todos os documentos aqui, RG, CPF, carteira de trabalho, reservista, CNH, as observações desse funcionário, quem são os dependentes desse funcionário, e aqui um controlezinho das férias, né, quando ele iniciou, quanto foi essas férias, quando ele tirou, data inicial e data final, período de gozo, inicial e final, se pagou essas férias, qual foi o valor, se foi convertido em dinheiro, se foi pago, se o funcionário realmente tirou essas férias. Então você pode estar fazendo esse controlezinho aqui no cadastro de funcionários, ok? Depois aqui nós temos o cadastro dos grupos de produtos e serviços. Para que vai servir isso aqui? Para você agrupar as suas peças e agrupar as suas mãos de obra, para você ter um relatório mais específico do que saiu de uma determinada peça, de um determinado grupo, né? Então aqui peças automotivas, eu posso ter um grupo aqui que são peças, posso trabalhar com grupos mais específicos, né? Por exemplo, amortecedor, grupo suspensão, grupo pneus, grupo motor, grupo câmbio, grupo acessórios. Então você que vai estar criando aqui quais os grupos que você vai trabalhar. A codificação do grupo ela é personalizável, tá? Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com 333, né? Ou seja, eu tenho um grupo, um subgrupo e uma família.
Então você vai estar cadastrando aqui, a gente pode estar trabalhando com sequencial, com 3 casas, com 4 casas, aí a gente vai configurar de acordo com a sua maneira de trabalhar, ok? Esse grupo aqui, eu posso estar utilizando ele onde? Em produtos, em serviços, ou vou utilizar ele só em produtos, vou utilizar ele só em serviços, vou utilizar ele só em material interno. Então, se eu tiver marcado aqui, a hora que eu estiver lá no cadastro do produto, ou do serviço, ou do material interno, ele vai deixar você colocar esse grupo ou não, né? Se for um grupo que não faz parte do serviço, por exemplo, ele não vai estar aparecendo para você vincular, no caso de estar cadastrando um serviço. Tá? Mesma coisa, o padrão de cadastro é sempre o mesmo do sistema, né? Eu quero cadastrar um novo, clico no novo, cadastro ele aqui e salvo. Okay? Se eu quero pesquisar, clico na pesquisa aqui e asterisco ou pesquiso pelo nome, né? Ele vai retornar quais os grupos que eu tenho. Se eu tiver mais de um, uso o botão anterior, uso o botão próximo para estar navegando aí entre os grupos, né? Para não estar vendo informação de cada um deles. O grupo é importante cadastrar ele, caso você for utilizar. O ideal seria cadastrar ele primeiro, né, do que o produto. Por quê? Para depois você já vai cadastrando os produtos e você já tem os seus grupos cadastrados. Então, na hora de cadastrar o produto, fica mais rápido para você prosseguir com o seu cadastro, ao invés de você ter que parar, chamar o cadastro de grupo, cadastrar e depois vincular. É a mesma coisa com a unidade de medida, tá? O grupo ele não é obrigatório, porém a unidade de medida ela é obrigatória. Então, o ideal é você primeiro cadastrar todas as suas unidades de medida. Como eu já mostrei no vídeo anterior, cadastro aqui uma unidade de medida, por exemplo, uma abreviação dela, e aqui o nome da unidade, e salvo. Por quê? Para a hora que eu estar cadastrando o produto, eu já ter todas as minhas unidades de medida cadastradas. De repente você esqueceu de alguma, não tem problema. Posso cadastrar lá na hora do cadastro do produto, vai existir um botão cadastrar, quando você chamar a unidade de medida, onde você vai poder também estar cadastrando na hora aquela unidade de medida e não perder o que você já digitou no cadastro de produto, ok? Então, lembrando que a unidade de medida e o grupo de produto, é interessante você estar cadastrando antes de cadastrar os seus produtos, né? Aqui, pessoal, nós temos as condições de pagamento, ou seja, quais são as condições que vocês vão trabalhar no dia a dia, nas ordens de serviço, nos orçamentos, nas notas fiscais, nas vendas, né? Então, vocês vão estar aqui com essas condições de pagamento que vocês vão criar para estar utilizando ela nos processos do dia a dia. Existe aqui uma divisão de condição de pagamento e o tipo de pagamento. Qual que é a diferença? O tipo de pagamento ele sempre vai estar vinculado a uma condição de pagamento. Então, o tipo de pagamento, o que seria? Seria cheque, cartão, dinheiro, ordem de pagamento, duplicata, cartão de débito, cartão de crédito, enfim, vocês vão ter alguns tipos de pagamento aqui já cadastrados e vocês podem cadastrar os tipos de pagamento. O importante é que ele sempre vai estar vinculado a uma condição de pagamento, ou seja, a condição sempre vai ter qual é o tipo de pagamento. Então aqui o tipo vocês podem utilizar o que o sistema tem ou cadastrar algum tipo específico que você utiliza aí que não exista no cadastro ainda. E aqui a condição de pagamento, você vai trabalhar com as condições que você trabalha. Então eu vou pesquisar aqui primeiro todas as condições que eu tenho, para vocês terem uma noção de como funciona esse cadastro, né? E depois a gente vai estar entrando em um cadastro para fazer. Então, por exemplo, essa condição aqui, ó, a entrada 3060, 0,3060, é uma condição que vai ser feita em 3 parcelas e é um tipo de pagamento no cheque. Essa outra condição aqui, 21,35, é uma condição que vai ser feita em 2 parcelas, ela não tem nenhum desconto ou nenhum juros, e é uma condição que eu vou trabalhar com boleto. E assim por diante. A cada condição de pagamento, você vai ter as parcelas, né, que ela vai gerar, se ela tem algum desconto, se ela tem algum juros, e o tipo de pagamento sempre amarrado a uma condição. Posso pesquisar essa condição ou editar essa condição, eu posso entrar aqui, dar 2 cliques, e ele vai me dar uma mensagem. Aqui, esse registro já está cadastrado, o que você quer fazer? Eu quero somente consultar. Então você vai enxergar aqui, ó, a condição ela chama 2135,
Porém, o que manda é aqui, ó, você vai criar o número de pagamentos e o intervalo de dias, e o sistema vai automaticamente separar essas parcelas, né, do contas a pagar ou do contas a receber, de acordo com o número de dias e o número de parcelas. Então, nessa situação aqui, por exemplo, uma venda de R$1.000, ele vai criar lá 500 e 500, onde o primeiro 500 vai vencer daqui 21 dias e o segundo vai vencer daqui 35 dias, e na condição de boleto, né? Eu posso estar mudando aqui essa condição, e no cadastro eu vou marcar como que essa condição é uma condição normal ou especial. Primeiro eu vou falar da normal, tá? É uma condição à vista ou é uma condição a prazo? Nesse caso aqui é uma condição a prazo. Vai ter alguns juros? Vai ter algum desconto? Eu vou usar ela onde? Nas compras, nas vendas, nas notas fiscais? Eu vou exibir essa condição no resumo de orçamento? Eu vou gerar faturas dessa condição na nota fiscal? Né? Qual que vai ser o tipo de pagamento? Qual vai ser o valor mínimo que eu vou vender nessa condição? De repente, uma condição lá em 10 pagamentos, por exemplo, você vende em 10 pagamentos, porém a compra tem que ser no mínimo R$2.000. Então você coloca aqui um valor mínimo, e se o usuário for colocar essa condição e o processo não atingir aquele valor, ele não vai deixar você salvar enquanto não chegar numa condição que ele está permitido, né? Então, quando eu vou quando eu vou cadastrar uma condição nova, eu vou criar uma aqui, talvez ela até já exista, mas eu vou, por exemplo, simular aqui, ó, 30 e 60 dias. Vai ser uma condição aqui. Opa. Essa condição vai ser a prazo. Aqui, ó, o sistema vai pedir para você o número de pagamentos e o intervalo de dias. Isso aqui você não consegue salvar uma condição de pagamento enquanto você não preencher esses campos aqui. Então, por exemplo, essa aqui é uma condição, logicamente, que tem 2 pagamentos, ou seja, 30 e 60 dias. E qual que é o intervalo de dias? É um intervalo de 30 dias. Pode ser um intervalo de 15, de 7 dias, de 1 dia, né? Você que vai ter o seu intervalo aí. E o primeiro pagamento é quantos dias após a data de emissão? Nesse caso aqui, ele já sugeriu que são 30 dias. Mas eu posso pôr que o primeiro pagamento é que um dia após a data de emissão, por exemplo, uma condição com mais parcelas, né? Então você vai pôr o primeiro pagamento. É quantos dias após a data de emissão? Nesse caso aqui, com 30 dias. E eu clico aqui em gerar parcelas. Então ele já ocultou aqui para mim esses campos e já criou aqui, ó, primeira parcela com 30 dias, segunda parcela com 60 dias. Qual que é o tipo de pagamento? Isso aqui vai ser uma condição que vai ser no cheque, por exemplo. Eu crio aqui o 4, ou se eu não souber o código, eu dou um 0 e aperto o Tab e o asterisco. Ele vai trazer aqui todas as condições de pagamento que eu tenho, as condições não, desculpa, os tipos de pagamento que eu tenho e que eu posso colocar naquela condição. Então vamos imaginar que essa aqui seja uma condição que eu vou trabalhar no cheque. Cheque para 30 e 60 dias. Então amarrei aqui o tipo de pagamento e criei as parcelas aqui dessa condição de pagamento. Aí eu quero ter um limite aqui para me vender. Eu vendo com 30 e 60, mas o mínimo dessa compra tem que ser R$500. Coloco lá R$500 e salvo a minha condição. Ou seja, se eu for lá fazer uma ordem de serviço, uma venda, um orçamento, o que seja, e aquilo eu colocar essa condição de pagamento 30 e 60 no cheque e a compra der R$400, eu não vou conseguir salvar essa venda enquanto eu não colocar um valor que atinja esse mínimo de 500, desde que exista o mínimo aqui. Eu posso não ter esse mínimo aqui cadastrado, então na hora que eu colocar essa condição, independente do valor, o sistema vai fazer um parcelamento, né, em duas. O valor da compra ele vai dividir em duas parcelas, a primeira com 30 e a segunda para 60 dias. Tá ok? Aí existe uma condição especial, que eu vou colocar aqui um exemplo, né? São poucos casos que utilizam essa condição, mas eu posso ter uma condição de pagamento especial. Então eu tenho aqui, ó, uma faixa de emissão. Então, por exemplo, tudo que foi do dia 1 até o dia 10, ela vence no dia 20. Tudo que for do dia 11 ao dia
20, ela vence no dia 30. E assim por diante. Você vai preenchendo as faixas de vencimento, né? Coloco aqui a condição de pagamento e salvo essa condição. Então, enquanto eu não fechar todo o período, ele não vai deixar eu salvar essa condição. Então, aqui, do dia 21 até o dia 31, vence no dia 10. Aqui também nós temos um exemplo aqui, ó, mostrando como que funciona essa faixa aqui de vencimento, como que você pode estar utilizando essa condição de pagamento especial. Tá ok? Isso aqui é uma função bastante específica também. Caso você for utilizar essa condição, eu peço que você esteja entrando em contato com o nosso suporte para tirar dúvidas em relação a esse tipo de condição de pagamento. Ok? Ainda aqui em cadastros, né? O cadastro de plano de conta, caso você queira controlar as suas contas, as suas contas a pagar e as suas contas a receber, além de ter os valores, né, você ter isso agrupado num determinado plano de conta, num determinado centro de custo, você pode estar cadastrando aqui os seus planos de contas e depois estar vinculando essas despesas aos planos de conta, ok? Mesma coisa, cadastro, um novo plano de conta, qual que é a descrição, qual vai ser o grupo desse plano de conta. Então, por exemplo, despesas com fornecedores. Eu crio aqui esse grupo de plano de contas e eu começo aqui a colocar fornecedores, um exemplo, fornecedores de peça. Qual que é o tipo de plano? É uma despesa operacional ou não operacional? Que envolve bastante a parte contábil, tá? Então vocês podem estar tirando dúvidas aí com o seu contador também, ou com o pessoal do nosso suporte para estar cadastrando o plano de contas e o centro de custo para você trabalhar. Tá? Voltando aqui também, como eu falei, o centro de custo. Além do plano de conta, você pode ter o centro de custo. Então, um exemplo, eu tenho o meu plano de conta, despesas com combustível, por exemplo, ou despesas com funcionário. Aí, quem vai ser o veículo? Quem vai ser o funcionário? Que no caso aqui é o nosso centro de custo. Então, eu tenho lá R$1.000 que eu gastei de combustível, no plano de contas combustível. Depois eu tenho desses R$1.000, quem foram o centro de custo? O centro de custo veículo 1 gastou 500, o centro de custo veículo 2 também gastou 500. Eu tenho R$5.000 com folha de pagamento no plano de contas. Quem foram esses centros de custo? Foi R$1.000 para o funcionário 1, R$1.000 para o funcionário 2, R$1.000 para o funcionário 3, R$1.000 para o 4 e R$1.000 para o 5. Então, é para isso que serve o centro de custo e o plano de conta, para você agrupar as suas despesas, né, e enxergar isso aí de uma maneira mais detalhada nos relatórios. Ok? O cadastro de banco, pessoal, nós temos também as contas, né? Você pode cadastrar suas contas correntes aqui para você controlar todo o débito, todo o crédito, toda a movimentação dessa conta bancária, tudo que entrou, tudo que saiu dessa conta, né, através das movimentações financeiras, né? E também existe automação bancária. Então, o sistema tem como fazer o boleto através do próprio sistema e trocar os arquivos com o banco. Então, o sistema gera, vai ser tudo configurado aqui a questão de automação bancária, né? Vocês podem estar entrando em contato com o suporte para solicitar que o seu sistema faça a emissão de boleto por ele mesmo. Então, a gente vai configurar aqui todos os parâmetros aqui de acordo com o seu banco, né, com o layout do seu banco, e o sistema gera o arquivo de remessa, e você entrega esse arquivo de remessa para o banco, e o banco vai te entregar o arquivo de retorno, onde você vai também integrar esse arquivo de retorno dentro do sistema, e o sistema vai fazer a baixa automática do contas a receber. Então, um exemplo, hoje teve um lote lá que 10 clientes pagaram no banco. Na hora que você integrar esse arquivo de retorno no sistema, essas 10 contas, né, esses 10 boletos vão ser baixados automaticamente no seu contas a receber no sistema e entrar o dinheiro na movimentação bancária. Aqui nós temos o cadastro de tipo de nota fiscal. Então você vai mais para frente aí estar entrando na emissão de nota fiscal eletrônica
E aqui a gente tem como cadastrar todos os tipos de nota fiscal. O que é o tipo de nota fiscal? A gente pode classificar uma nota fiscal venda para dentro do estado, venda para fora do estado, uma nota fiscal de consumidor, dependendo do seu estado, já existe a NFCE. Então, para cada tipo de nota, a gente vai parametrizar o que o sistema tem que fazer. Vai calcular imposto, não vai? Vai mostrar a lei da transparência, qual que é o CFOP que eu vou utilizar, é uma nota fiscal para cliente ou para fornecedor, ela é uma nota de saída ou de entrada, né? De acordo com o que você preencher aqui, ele vai identificar se é uma nota de entrada, se é uma nota de saída. Essa nota ela vai somar nos relatórios de faturamento ou ela vai ignorar nos relatórios de faturamento. Esse tipo de nota vai lançar contas a receber ou não vai. Ele vai exibir as faturas lá na DANF, né, que é o contas a receber, os vencimentos e os valores. Uma nota fiscal presencial ou não. Essa aqui é uma parte um pouco mais técnica, né, que a gente vai estar deixando para o pessoal do suporte estar passando para vocês. Eu vou calcular ICMS ou não. Se for uma nota de serviço, todos os parâmetros aqui da nota fiscal de serviço, então você vai ter tudo classificado aqui no cadastro de tipo de nota. Se é uma nota de venda, se é uma nota de entrada, se é uma nota de serviço, se é uma nota para fora do estado. Então você vai ter aqui o tipo de nota, né, a espécie, né, se é NFE, se é NFCE, o modelo dessa nota, se é 55, se é 65, qual a série que você está usando nesse tipo de nota. Então aqui fica agrupado todas as notas que vocês vão estar utilizando. Eu vou exemplificar aqui no cadastro que eu tenho. Compra, devolução, nota de entrada, nota de serviço quando o ISS for retido, quando o ISS for tributado, nota de estorno, remessa, enfim, todos os tipos de nota que cada um vai ter a sua parametrização. Ainda no cadastro de tipo de nota, nós temos aqui as classificações fiscais, onde você pode estar vinculando as classificações fiscais dentro de cada estado, né, e de acordo com cada finalidade dessa nota fiscal. Por exemplo, se é uma nota de revenda, se é uma nota de consumo, se é uma nota de devolução, bonificação. Então, por exemplo, aqui na revenda, quando eu revender para dentro do... eu vender para o estado de Goiás, eu vou classificar aqui, fazer toda a amarração para dentro do estado de Goiás. Para quê? Para o sistema fazer isso aqui depois tudo automaticamente, para você não ter que ficar se preocupando com alíquotas e preencher todos esses detalhes fiscais. Então você vai ter aqui para cada finalidade e para cada estado toda a parametrização para cada classificação fiscal, que não deixa de ser o NCM aqui, ok? Ainda em tipo de nota fiscal, toda a questão de situações tributárias, né? Então você vai estar entrando em contato com o seu contador para perguntar quais são as tabelas, né? A tabela A e a tabela B que você vai estar utilizando, e aqui no sistema vai ser tudo parametrizado também, como eu falei, para ele depois fazer isso tudo automaticamente, você não ter que se preocupar com essa questão tributária, com dados, o que preencher da ST, STA, STB, se é um produto importado, se é um produto nacional. Então, tudo vai ser primeiramente cadastrado aqui para depois amarrar no cadastro de produto e o sistema fazer isso daí automaticamente. Tá? Os CFOPs, o sistema tem aqui já cadastrado todos os CFOPs possíveis, né? Então você pode estar pesquisando aqui os CFOPs que você vai estar utilizando. A mesma coisa, o contador vai orientar quais são os CFOPs que você vai utilizar, e dentro de cada cadastro de CFOP existe aqui o tipo de entrada, se é um CFOP especial, os dados da nota fiscal, a modalidade, isso tudo aqui vai ser preenchido primeiramente para depois, como eu falei, a nota fiscal sair automaticamente sem você se preocupar com o que preencher. Somente colocar o produto, o cliente, as condições de valores e quantidade para o sistema fazer depois toda a parte fiscal automaticamente. Aqui observações, a tabela de BPT, que é aquela tabela que mostra os impostos nacionais, os impostos federais, estaduais e municipais. Então, de acordo com cada NCM aqui, vocês vão ter as alíquotas, né? Isso aqui muda sempre, a gente tem as tabelas sempre atualizadas também. A tabela SEST,
para alguns casos aí vão ser obrigatório você ter esse campo preenchido, né, juntamente com o NCM do seu produto. Então, no futuro bem próximo aí o campo SEST vai ser obrigatório na nota fiscal eletrônica. Então a gente orienta você estar entrando em contato com o seu contador para já ir pegando quais são os SESTs amarrados aos NCMs que vocês trabalham, ok? O cadastro de cidades, como eu falei, todas as cidades do Brasil já estão cadastradas, os países principais todos já estão cadastrados aqui. O cadastro de usuário, né, você vai precisar de ser um usuário administrador do sistema. Quando é instalado o sistema, é passado para vocês desculpa, qual que é a senha de administrador para você cadastrar os usuários do seu sistema. O que é o cadastro de usuário? Quem são as pessoas que são autorizadas a utilizar o sistema? Quais são as permissões que essas pessoas têm? Esse usuário ele pode acessar o cadastro de cliente, ele pode alterar um cliente, ele pode excluir um cliente, esse usuário pode acessar o contas a receber, ele pode acessar o relatório, enfim, para cada usuário aqui vão ter os campos, né, do sistema e você vai estar marcando aqui o que ele pode acessar ou não, né? Um exemplo aqui, ele pode acessar o cadastro de cliente, esse usuário aqui, ele pode acessar o cadastro de cliente, mas o que ele pode fazer? Quais as permissões dele? Ele só pode incluir. Ele pode alterar? Não. Ele pode imprimir? Sim. Ele pode excluir? Não. Então, para cada usuário aqui do sistema, você vai estar personalizando o nível de acesso que ele vai ter em cadastro, em processo, em relatórios, o que ele vai poder consultar, aqui alguns outros parâmetros aqui do sistema, né? Alguns específicos aqui Bosch, e quais são os campos restritos que ele tem. Aí, quando você cria um acesso para um usuário, de repente você tem lá o Eduardo aqui e você tem o Cleiton, que é o mesmo nível de usuário do Eduardo. Então, para você não ter que ficar indo tudo de novo, campo a campo, personalizando para aquele que você fez para o Eduardo, para o Cleiton, você pode vir aqui e copiar o acesso. Bom, criei o usuário do Eduardo aqui, eu vou copiar o acesso dele do usuário Cleiton. Então, vem aqui, chama aqui qual que vai ser o usuário. Por exemplo, o Eduardo vai ter o mesmo nível de acesso do Marcelo. Ok, ele vai lá e copia todos os acessos do Marcelo para o acesso do Eduardo. Então, se é um usuário que tem praticamente todos os acessos, exceto um ou outro, você pode copiar e depois ir lá naquele específico e falar, bom, o Eduardo ele não vai poder excluir um cliente. Eu vou lá e salvo o cadastro daquele usuário. Eu vou amarrar aqui um funcionário. Ele está pedindo para amarrar aqui porque está configurado, para eu vincular o meu usuário a um funcionário. Então, quando eu chamar quando eu logar com esse usuário, ele já entende que esse usuário é o funcionário X, né? Então, você está amarrando aqui e salvar esse usuário. Então, se você ainda não tem a senha de administrador, se você não recebeu essa senha, você precisa entrar em contato com o suporte para estar solicitando a sua senha de administrador para você poder cadastrar os seus usuários e as permissões de cada usuário no sistema. A gente orienta a sempre ter um acesso de usuários bem definido. Por quê? Porque através disso o sistema vai gravar todos os logs, né? Tudo que aquele usuário fez, onde ele acessou, o que ele clicou, o sistema soltou uma mensagem, o que ele respondeu para aquela mensagem, quais os relatórios que ele acessou, que dia que ele acessou, que hora que ele acessou. Então, isso tudo fica armazenado aqui nos logs do sistema. Então, por isso que é importante você ter cada usuário que vai trabalhar com o sistema cadastrado, para você saber, de repente aconteceu um problema, excluiu um documento, sumiu alguma coisa, você vai no log e vai saber quem foi o usuário que estava logado. Então, é importante você ter todo mundo cadastrado e não aquele usuário comum, balcão cadastrado, porque você nunca vai saber quem foi que fez, né, de repente, uma coisa errada aí no sistema. Então é isso, pessoal. A parte de cadastros, nós falamos bastante aqui, um pouco de cada cadastro, né, para você que está vendo esse vídeo aqui, tirar suas dúvidas e começar a cadastrar sem ter um treinamento ainda específico do sistema, né? Você consegue estar conhecendo aí um pouco de cada cadastro através desses vídeos. E, novamente, eu falo, caso você tiver alguma dúvida,
ou caso eu não falei alguma coisa aqui relacionada a algum tipo de cadastro, você pode estar ligando diretamente para o nosso suporte técnico e tirando as dúvidas, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18 horas, pelo telefone ou pelo acesso ao chat, né, pelo atendimento online. Você pode estar tirando as dúvidas também. Caso você ainda não tenha recebido o seu código de acesso, a sua senha de acesso online, entre em contato também com o suporte e solicite para que você consiga acessar o atendimento via chat também. Tá ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.